E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar de um assunto bastante desagradável que aconteceu neste fim de semana. No domingo teve o jogo entre Verona e Milan em Verona. O Milan venceu por 1-0 e durante a partida a torcida do Verona fez manifestações racistas contra o marfinense Kessie do Milan. E, bom, eu como torcedor do Verona, o Verona é meu time preferido na Europa, e eu falo isso, eu realmente gosto do clube. Muita gente sai me mandando mensagem: Verona, vi isso aqui, vi isso aqui, vi isso aqui. Assim, óbvio que eu vi, óbvio que eu tinha visto. Não só tinha visto, como na hora que aconteceu, na hora que surgiram os primeiros relatos, eu me manifestei no Twitter na hora. Falei, é isso aí, eu torço pro time. Mas se tiver que acabar o jogo e parar o jogo e o Verona ficar com a derrota, quer dizer, o Verona já tava perdendo o jogo, né? Então, nesse caso, não ia fazer muita diferença nisso. Se tiver que parar o jogo, para o jogo e perde o jogo. Se tiver que ficar a temporada inteira de portões fechados porque a torcida não sabe se comportar, fica a temporada inteira de portões fechados. Se o time for rebaixado porque jogou a temporada inteira de portões fechados, rebaixa o clube. Ponto. A torcida tem que aprender. Isso é uma coisa que está acima de qualquer coisa, entendeu? Não ser racista. É uma coisa que parece meio básica, tá falando, meio estúpido tá falando disso agora, essa altura da nossa história, mas é assim. Então é óbvio que eu tinha visto, então não precisa também ficar me mandando, tá? E até teve gente que até perguntou como eu me sinto com isso. Eu vou falar nisso nesse vídeo aqui, tá? Primeiro eu vou explicar um pouco a situação aqui, só para quem não entendeu muito o caso. Aqui é a parte mais noticiosa e explicando. Bom, o que mais surpreendente aí não é o fato da torcida do Verona ter se manifestado contra o Kessie, tá? Praticado racismo contra o Kessie, porque assim, é uma prática comum da torcida do Verona. Várias torcidas organizadas, os ultras da Itália, têm uma orientação nazifascista e racista, e por consequência racista, e a do Verona é uma das mais famosas por isso. Acho que só a da Lazio é mais famosa que a do Verona por isso. Inclusive a torcida da Lazio e do Verona, elas têm o gemellaggio, que eles chamam, né? Que elas têm uma irmandade por causa do que eles consideram uma orientação ideológica, tá? Eles tratam assim, tá? Mas aqui, o que mais surpreendeu, na verdade, foi uma manifestação do Twitter oficial do Verona, da conta oficial do Twitter do Verona. Porque sempre que há manifestações preconceituosas, eu tô falando preconceituoso porque nem sempre é racial, às vezes é contra italianos do sul, tá? Mas sempre que há manifestações preconceituosas por parte da torcida do Verona, a diretoria, o Twitter oficial, a nota oficial, dá aquela notinha lá, assim, nós somos contra qualquer tipo de de preconceito, nós somos a favor da diversidade, bababá. Nós estamos fazendo o possível para identificar os responsáveis por isso. Nosso sistema de alto-falante de estádio disse para a torcida parar na hora. Muitas vezes até faz isso, mas assim, é aquela passada de pano, né? Aquela passadinha de pano assim, né? Joga lá o Veja Multiuso lá, aquelas passadinhas de pano lá para limpar, né? Porque se quisesse fazer mesmo algo contra, faria de verdade. E depois até falo por quê, tá? Mas piorou, porque o Twitter oficial do Verona, no domingo, publicou uma thread, um fio de 2 tweets, tá? Que i bua Kessie gli insulti a Donnarumma, forse qualcuno è rimasto trastornato dai decibel del tifo giallo-blu. Cosa abbiamo sentito noi, né? Então, as vaias ao Kessie, os insultos a Donnarumma, e só botar o Donnarumma no meio, você já tenta tratar isso como uma hostilidade ao adversário por ser adversário, né? Porque o Donnarumma é um italiano branco, goleiro do Milan. Talvez alguém ficou transtornado dos decibéis da torcida de Giallo-Blu. Giallo-Blu é áurea azul, né? O que a gente ouviu? I fischi inevitabili per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi. Então, assim, vaias inevitáveis, assovios inevitáveis pelas decisões do árbitro que nos deixam até agora muito perplexos. E depois ouvimos muitos aplausos aos nossos gladiadores, os gladiadores está entre aspas, no final do jogo. Não caiamos em lugar comum e de etiqueta, né, questões de comportamento já estereotipadas aí. Respeito por Verona e pelos veroneses. Tá. Esse final aqui do lugar comum, respeito por Verona e pelos veroneses, que é o seguinte: uma forma clássica de dar aquela passada de pano em times daquela região da Itália é porque existe uma percepção da Itália, uma fama
de que o Vêneto, a região do Vêneto, que fica no nordeste da Itália, onde fica Verona, Veneza, Vicenza, Pádua, né, onde ficam essas cidades ali. E no caso do futebol seria equivalente ao Verona, o Chievo, o Venezia, o Vicenza, o Padova, talvez pegando um pouco o Udinese. Udine já é tecnicamente outra região, mas fica um pouco, tá ali no bololô. Udine também entra com o Udinese, Triestina também entra um pouco nesse balaio aí, tá? Existe uma ideia, uma visão na Itália como um todo, de que esta região é a região mais racista da Itália, que as pessoas da região do Vêneto, daqui do nordeste da Itália, são as pessoas mais racistas da Itália. Então, muitas vezes, uma forma de se defender, quando fala assim, aqui teve racismo, a torcida do Vicenza praticou racismo, aqui a torcida do Verona está sendo preconceituosa. Quando tem isso, eles falam, não foi nada disso, a gente só estava vaiando o adversário, a gente só estava fazendo isso, aquilo, mas como vocês têm esse preconceito com o Vêneto, eu acho que tudo que acontece no Vêneto é racismo, tá? Então esse que é o finalzinho daqui da mensagem, o que eles estão querendo dizer, tá? E a argumentação básica que eles estavam é que na verdade a torcida estava hostilizando o Milan e o time do Milan, e não um jogador marfinense específico, no caso QC, o árbitro, porque a arbitragem estaria prejudicando o Verona, e de fato foi um jogo de arbitragem polêmica, o Verona teve um jogador expulso com 20 minutos. Tá, então, essa a linha de argumentação. Mas é surpreendente, porque eles não dão naquela passada de pano, né? Eles pegam um jogo de cama, assim, com lençol, cobertor, edredom, passa tudo ali para tentar dar aquela passada de pano, assim, para não deixar sobrar nada, assim, né? No comportamento da torcida. Eu suponho que esse tipo de mudança de comportamento da diretoria tenha sido porque a diretoria do Verona está muito enfraquecida, é o time que menos investiu no campeonato italiano, é a folha salarial mais baixa, tem um dos técnicos de salário mais baixos do campeonato italiano, e já não era para ter subido. O time que jogou a Série B do ano passado foi mal, mas conseguiu uma vaga no mata-mata lá de promoção na repescagem, e por causa meio da camisa acabou subindo. Não era um time para subir, eu falei isso, nossa, o time é ruim, vai cair esse ano, o time tá bem ruim. Não, mas acabou conseguindo subir, e tá lá, e até começou a Série B fazendo alguma fumaça ali. Começou a Série A, dessa temporada, fazendo alguma fumaça. Mas a diretoria está muito enfraquecida, o dono do clube está sem dinheiro para investir mais, e existe um papo de a torcida fica fazendo manifestações para o dono do clube vender o clube para alguém. Então eu fico imaginando que esse alinhamento ridículo, vergonhoso com parte da torcida é muito assim, aquela coisa de diretoria que está querendo puxar saco dos outros, tá? Porque isso aqui é uma vergonha, tá? Esse comunicado aqui é uma vergonha, é vergonhoso, é um absurdo, é ridículo. Era melhor não ter falado nada do que falar essas porcaria aqui que eles falaram. Depois, também conhecido como ontem, segunda-feira, daí saiu uma outra nota oficial, dessa vez no site, não no Twitter, falando que enquanto que foi falado, porque teve óbvio que a repercussão foi absurdamente negativa para aquela nota do Verona, né? E não tinha como ser diferente. Ele falando, em relação ao que aconteceu hoje no Twitter, nós somos contra qualquer tipo de discriminação em qualquer situação de um campo de jogo. Estamos apenas que neste caso nos empenhamos sempre em várias iniciativas para combater o preconceito, mas assim, apenas interpretamos que no caso do jogo contra o Milan não foi isso, tá? Eles aí tentam dar uma corrigida, mas assim, não melhora muito não, tá? Então é isso aqui, o que aconteceu é vergonhoso. Eu, como torcedor do Verona, me sinto envergonhado, me sinto constrangido, me sinto qualquer palavra que você queira usar aí para definir isso aqui. É um negócio absurdo, né? E por que eu acho que a diretoria não faz o que pode fazer, tá? Eu já fui ver jogo do Verona, tá? A última vez foi em 2014, lá na Itália. A última vez que eu fui foi aqui no Brasil, né? O Verona veio jogar com Fortaleza, fui até Fortaleza ver o jogo. Mas em 2014 também, no começo do ano, fui até Verona, viagem de férias, e eu fui ver o jogo do Verona. Comprar ingresso do jogo do Verona é bem complicado, porque como o Verona é um time considerado
problemático pelas autoridades, você tem que o ingresso é pessoal. Você tem que apresentar documento do seu ingresso, né? Para você comprar o seu ingresso, e o seu ingresso fica com o nome registrado. Então eu tive que ir na bilheteria física, eu tive que apresentar o meu passaporte, e o meu nome ficou registrado no meu ingresso. Meu nome, o nome do meu filho e o nome da minha mulher, que a gente foi ver junto o jogo. Tá? Então, isso acontece com todo mundo. Tanto é que a fila é uma porcaria, a fila não anda, a fila é enorme porque todo mundo está querendo comprar ingresso lá e tem que ficar mostrando o documento. Então, eles sabem todo mundo que comprou ingresso tal para o setor tal, todo mundo que está identificado ali. Se por algum motivo, e teoricamente essa coisa de apresentar o nome é para isso, tá? Se por algum motivo eu tivesse feito alguma cagada lá, e a torcida e a justiça italiana, as autoridades, sei lá, falasse que eu não podia mais entrar no estádio, eu ficava com o meu nome lá na listinha dos caras. E se eu fosse aparecer, sei lá, pra comprar ingresso, apresentava o meu passaporte e falava, não, você não entra. Você não pode comprar ingresso. Se eu compro de uma outra pessoa, daí na hora que eu entro no estádio, eu vou apresentar lá pro cara da catraca, eu apresento lá e ele fala, tá, cadê o seu documento? Tá aqui? Eles verificaram. Tá, mas isso aqui, ó, tá falando aqui que o seu ingresso é do Giancarlo Veronese e o seu documento não é do Giancarlo Veronese. Você não é você. Entendeu? Não entra. Então eles têm muito bem como controlar ali, se identificaram pessoas que praticaram alguma coisa, eles têm muito bem. E assim, quem faz isso são os ultras, é a torcida organizada que fica em determinado setor do estádio, tudo. Então assim, você sabe-se quem são as pessoas, tá? Sabe-se quem são os responsáveis por isso. Então não é difícil. Se você quer tirar o cara, você tira. Então, por isso que eu acho que qualquer punição que o clube receba não é barato, não. Tá? Não é caro demais, não. Tá? Multinha é barato. E daí eu vou falar assim, porque assim, se quisesse acabar com o jogo, acabava com o jogo. Se quiser chegar e interditar o estádio, o Marco Antônio Bentegodi até o fim da temporada, interdita, fica jogando com o portão fechado até o fim do ano, joga, sem torcida, joga. Se for rebaixado por causa disso, é rebaixado. Se o time entrar em crise financeira porque perdeu o faturamento da bilheteria, entra em crise financeira, vende os jogadores e monta um time da base ali e vê o que faz. Mas a torcida tem que aprender a ser humano, tá? O pessoal tem que aprender a ser civilizado, a ser um ser humano, a valer a roupa que veste, tá? Aí, e por que eu falo, daí vai a questão do resto da Itália como um todo. Esse é um problema sério no futebol italiano. Também é muito comum no leste europeu, na Espanha também é muito grave, mas estamos falando da Itália. E na Itália é grave. Teve o caso do Lukaku em Cagliari recentemente. Daí, o que é absurdo, né? O Lukaku da Inter sofreu agressões, né? Violência racial ali por parte da torcida do Cagliari. E depois, quando houve uma reclamação, alguns torcedores da Inter falaram que a torcida do Cagliari estava certa e que o Lukaku tinha que parar. Então, assim, o pessoal sendo racista até contra o jogador do seu time. E assim, e daí tem vários casos. Tem o caso da Lazio, que é um time famoso aí por ter essa orientação ideológica, como dizem, né, como eles dizem como eles classificam esse comportamento. Então é um problema sério e as autoridades italianas são muito bundonas na hora de punir. Por exemplo, daí por isso que eu falei em preconceito do Verona agora, para entender por que eu falei preconceito lá. As manifestações não são apenas por motivos raciais, não são apenas contra negros e contra árabes, contra, sei lá, jogadores do leste europeu ou de qualquer outro lugar jogadores Roma é assim, o que a gente chama de ciganos, mas assim, não são só não da Roma, não tem nada a ver com o clube Roma, nem com a cidade. Não são só nesses casos. O preconceito também é contra italianos do sul da Itália, né? Então tem preconceitos contra gritos, cantos, insultos contra Nápoles, Catânia, Sicília como um todo, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Bari, Lecce, Salerno, né? Tudo pacote lá do sul da Itália, às vezes até pega o centro da Itália. Então
As manifestações também são contra o pessoal do sul, que eles chamam de terrone, né? Ou nord-africano, eles falam que o pessoal do sul da Itália são africanos do norte, e daí é um duplo preconceito, né? Você agride pessoas do norte da África como se ser do norte da África fosse algo pejorativo, e você também ataca o sul da Itália falando que eles não são italianos, você desqualifica eles como italianos. Quando as manifestações, isso já até diminuiu um pouco, mas isso era muito claro, né, na década passada e no começo dessa década. Quando as manifestações eram contra os italianos do sul, as punições eram muito mais graves do que quando as manifestações eram contra africanos, contra negros, por exemplo. Então, é como se a Liga Italiana tivesse passando o recado assim, ó, se você quiser xingar negro, não pode, tá? Mas assim, não é muito grave não. Tá aqui uma multinha aqui pra você. Agora, se você xingar o italiano do sul, não pode. Na verdade, não pode xingar ninguém, não pode cometer racismo ou preconceito com ninguém. Mas, assim, que o xingar a pessoa do sul da Itália seria equivalente às pessoas aqui, né, do sul-sudeste, que quando agridem os nordestinos, teria uma conotação social parecida. Tá? Não pode praticar nenhum desses tipos de preconceito, mas eles não podem, você não pode punir de forma diferente, porque parece que um é mais grave que o outro. E isso acaba orientando o comportamento da torcida. O torcedor que quer praticar isso, ele começa a perceber que se xingar um não vai ter tanto problema, né? Então as autoridades italianas também não ajudaram em nada. E tem que ter punição mais séria, tem que acabar com o jogo na hora, tem que chegar e decretar derrota, tem que ou tirar ponto, ou tirar portões fechados, e pode, fez uma vez, tal, fez uma outra vez, tal. E vai dando uma paulada atrás da outra. Tem uma hora que, assim, ou você fecha o clube, ou você, entendeu? Não tem mais torcida, o clube se muda de cidade, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Então pode ficar eternamente nessa. Então, isso tem que acontecer. Como eu me sinto aqui, que foi uma situação assim, é óbvio que eu me sinto constrangido, me sinto envergonhado, tudo. Agora, daí fala, você não vai deixar de torcer pro clube? Putz, entendeu? Eu torço pro clube há mais de 30 anos, eu torço pro clube desde 85, então eu torço pro clube há 36 anos. Você não deixa de torcer pro clube só porque assim, né? Você, não importa que time que você torce, pensa no time que você torce, tá? Pensa no time que você torce. Seja um time brasileiro. Não vou nem mencionar nenhuma coisa aqui para não parecer que eu estou direcionando. Pensa no clube que você torce. Se a torcida do seu clube, se a torcida organizada do seu clube praticasse algum ato extremamente condenável, você deixaria de torcer por clube? Você ficaria amargurado, você poderia até ficar um pouco desapegado do clube, você poderia ficar com muita raiva da torcida organizada, e você poderia querer até mostrar, tentar fazer dentro do que cabe a você, mostrar que a instituição é diferente das pessoas, né, dos dirigentes que estão lá, ou das torcidas organizadas, da torcida organizada que está lá. Não é? É parecido, entendeu? Então eu sou absolutamente contra o comportamento desses torcedores, sou completamente 100% contra o comportamento da diretoria do Verona nesse caso. Para mim, demitia todo mundo aí. E assim, resta a mim ficar sempre que possível, como eu acompanho o clube de perto, falar quando acontece. Eu falo, e não fujo, estou me manifestando aqui, botando minha cara aqui até para falar. Eu falo, nunca escondi que a torcida tem esse comportamento, sim. Tento não passar pano. Então eu falo assim, não, é uma vergonha, não, é racismo, sim. Não tem essa de, não, mas tem veja bem, tudo. Não tem veja bem, entendeu? Então é isso. E tentar pensar que, assim, dos 20, 25 mil pessoas que vão ao jogo do time todo dia, certamente alguns milhares lá não são racistas, não tem essa orientação ideológica, como eles dizem, e são pessoas de bem, e eu prefiro me alinhar ao lado delas, prefiro ficar ao lado delas, dentro do possível ali. Assim, eu nem moro lá, nem vivo em Verona, tudo, então eu nem tenho, assim, o que eu posso fazer é, dentro do meu papel como jornalista, falar para as pessoas ouvirem e saberem, entenderem o que acontece, saberem dessa história. Porque é claro que eu acompanho Verona muito mais do que a maioria das pessoas, tanto que muita gente chegou toda assustada, você viu o que isso aconteceu? Eu não sabia, não. Eu sabia, acontece toda hora. Não tem nenhuma novidade aí.
tá? Então é isso. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco a história aí. Espero que vocês também achem isso vergonhoso, porque é vergonhoso sim, tá? Por favor, nunca passem pano para racismo, nunca passem pano para racista, não faça como esses caras, não faça o que a diretoria do Verona fez, tá? É muito feio. Ser humano que merece a roupa que veste não faz isso aqui, tá bom? É isso então. Espero que tenha gostado. Eu não sei se eu consigo falar isso nesse vídeo, tá bom? Mas assim, bom, faz aquelas coisinhas lá do joinha pra baixo, tudo, sininho, curta o vídeo, escreva, aquelas coisas lá, tá bom? Um abraço e até mais.